Insulto surpreendente em festa de 60 anos revela segredo familiar aterrador. A noite estava radiante. Maria, conhecida por todos como a matriarca perfeita, estava rodeada por amigos e familiares, com o riso alto e um brilho no olhar. A festa era um verdadeiro espetáculo. Mesas decoradas com flores vibrantes, luzes penduradas que brilhavam como estrelas, e um buffet que faria qualquer um babar. Afinal, comemoravam 60 anos de uma vida admirável, cheia de conquistas e charme. Mas como qualquer drama familiar, o que parecia ser um conto de fadas estava prestes a se transformar em um pesadelo. Enquanto Maria recebia os abraços calorosos e as mensagens de carinho, Joaquim, seu filho rebelde, observava em silêncio. Tinha aquele olhar desafiador, quase como se estivesse aguardando o momento certo para estourar uma bomba. Por outro lado, Sofia, sua sobrinha, sempre à sombra da bem-sucedida tia, servia drinks e tentava se fazer notar. Mas aquele clima festivo logo seria quebrado. No auge da celebração, quando todos ergueram os copos para brindar, Paulo, um amigo íntimo de longa data, fez um discurso improvisado. Ele começou falando sobre como Maria era inspiração e companhia, mas de repente mudou de tom. Ah, Maria, você sempre soube esconder bem. Mas e quanto àquela noite trágica, o acidente? Aquela foi a verdadeira razão de você se afastar da sua própria irmã. A sala parou. Silêncio ensurdecedor, olhares confusos e bocas abertas. Apenas um sussurro do passado, mas que fez com que todos se virassem para ela. O peito de Maria apertou. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ela sentiu o calor subir à cabeça e o sorriso se desfez. O que estava destinado a ser uma noite de celebração, agora era um campo de batalha emocional. Joaquim, sempre o rebelde, viu ali uma oportunidade de fazer valer sua própria dor. Você nunca foi perfeita, mãe. Sempre se escondeu atrás dessa imagem. Palavras cortantes como facas cortaram o ar pesado. Sofia, que até então apenas observava, decidiu se manifestar. E eu, sempre fui a segunda opção, a sombra da sua perfeição, gritou, com os olhos cheios de lágrimas. O caos se formou. Algumas pessoas começaram a murmurar. Outras se afastaram, enquanto outros se aproximavam para ouvir. De perto, as expressões variavam entre choque e compaixão. Maria estava dividida. Deveria manter a imagem da mulher perfeita que todos admiravam ou enfrentar as verdades que sempre foram enterradas? As tensões estavam nas nuvens e os rostos revelavam a fragilidade dos vínculos. Corações estavam expostos, fragilidades expostas. O que deveria ser uma simplicidade estava se tornando um labirinto de sentimentos não ditos. Ela respirou fundo, sentindo a pressão da expectativa. Um momento crucial se aproximava. Poderia se livrar das amarras impostas ou sucumbir ao abismo que haviam criado com seus segredos. A festa, que deveria ser uma celebração, agora era uma roleta russa de emoções. E o ar estava espesso com a pergunta: até onde estão dispostos a ir para proteger seus segredos? E suas relações? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria estava ali, sentindo o peso do olhar das pessoas. O ar estava tenso. O que deveria ser?
Uma noite de alegria se tornara um campo minado de emoções. Cada coração presente parecia pulsar em uníssono, esperando as palavras dela. O silêncio era ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. Ela respirou fundo. As lembranças daquela noite trágica assomavam em seu pensamento como sombras. O discurso de Paulo ecoava, e a pergunta que todos queriam fazer flutuava no ar. Qual era o verdadeiro segredo que ela escondia? Joaquim, empoleirado em sua raiva, parecia ansioso por mais. Sofia, aos prantos, se sentia deixada de lado. As confusões da família estavam à vista, mas Maria precisava responder. Mais uma vez, os olhos se voltaram para ela, e um nó se formou em sua garganta. E então, no instante em que Maria ia falar, a porta principal se abriu abruptamente. Um vento gélido atravessou a sala como se um espírito tivesse entrado. Todos se viraram e os olhares se fixaram em uma figura familiar. Era Ana, a irmã que Maria não via há anos. Ana estava pálida, com os olhos arregalados e cabelos desfeitos. A expressão em seu rosto era de uma mistura de dor e determinação, o murmúrio na sala crescendo em volume. "Eu não posso deixar isso continuar assim", exclamou Ana, enquanto a atenção estava toda sobre ela. "Maria, você precisa encarar a verdade. O que aconteceu naquela noite nos separou a vida toda. Não basta se esconder atrás da sua perfeição." O coração de Maria disparou, seu corpo gelou. O passado estava ali, de pé, em plena festa, e todos a observavam. Joaquim e Sofia, mesmo em meio à tempestade de emoções, tomaram um passo à frente, surpresos e intrigados. Os olhos de Maria se arregalaram. "Ana, o que você está fazendo aqui?" "Não faria isso." "Não vou ficar calada." Ana insistiu, a voz firme. "A dor que você causou não foi só a mim, Maria. Foi a todos nós. E aquela noite não foi um acidente. Não foi culpa sua. Mas precisamos falar sobre isso. E se você não contar a verdade, eu conto." Um choque percorreu a sala. As reações variavam entre a confusão e a angústia. O clima festivo havia desaparecido. Ele havia sido substituído por uma névoa densa de segredos e mágoas. A cada palavra, Maria perdia o controle que tentava manter. "Quem você pensa que é, Ana?" gritou Joaquim, confuso, sem saber quem era o verdadeiro vilão daquela história. "Se você está aqui para fazer barulho, vá embora. Não temos que ouvir seus delírios." Mas o olhar de Ana era de ferro, e ela não se intimidou. "Delírios? Você realmente acha que não sou parte dessa história? Que eu sou só a irmã abandonada? Eu estava lá, eu vi tudo", disse, enquanto os olhares se entreolhavam. Perceberam que o jogo dera uma guinada. Um murmurinho cresceu na multidão. As conversas sussurradas aumentaram, com pessoas tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. Maria estava dividida, presa entre a vontade de proteger sua imagem e a necessidade de confrontar um passado que ameaçava desmoronar tudo. E quando todos pensavam que mais nada poderia acontecer, um barulho estrondoso interrompeu a cena. A luz principal da sala pisca e se apaga, deixando todos em um breu profundo. Um grito ecoa, e quando as luzes voltam, um corpo está no chão, inerte. A festa não era mais sobre os segredos, mas sobre a luta pela sobrevivência. O que realmente estava acontecendo naquela noite era uma nova disputa, e agora não era apenas a verdade sobre o acidente que estava em jogo, mas a própria vida de alguém. O que desvelaria aquela noite ainda estava por vir, e as revelações prometiam ser devastadoras. A festa, uma vez cheia de risos, agora emergia como um verdadeiro labirinto de dor e medo. Quem seria o próximo a cair? E quão profundas eram as sombras que envolviam Maria e sua família? A luz principal piscou novamente, e o corpo imóvel no chão pareceu caber todos os segredos daquelas vidas
em um único instante. O alvoroço tomou conta da sala, enquanto os convidados se aglomeravam, alguns gritando, outros em choque. Maria estava paralisada, o rosto pálido, em contraste com o brilho das luzes que reluziam como se nada estivesse acontecendo. O queixo de Joaquim caiu, e ele parecia atordoado, alternando o olhar entre o corpo no chão e sua mãe, como se tentasse descobrir onde estava o verdadeiro terror daquela noite. Sofia, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas, gritou: "Alguém chame uma ambulância!" Mas suas palavras se perderam em meio ao grito ensurdecedor de Ana, que agora estava apavorada. Então, do fundo da multidão, pessoas começaram a se afastar. Os rostos ansiosos e confusos se tornaram um emaranhado de medo e expectativa. "Quem é?" alguém sussurrou, e isso a trouxe de volta à realidade. Olhando para o corpo no chão, Maria reconheceu a figura. Era Carlos, seu melhor amigo de infância, o homem que ela sempre considerou um irmão. "Não, não, não!" Maria começou a se aproximar, a pressão no peito se intensificando. A imagem dele caindo parecia uma cena repetida em sua mente. Aquele sorriso que ela lembrava agora estava apagado, sem vida. "O que aconteceu?" berrou Joaquim sem entender. E a verdade, que nunca havia sido dita, estava prestes a saltar. "Maria, você fez algo com ele? Você sempre foi tão perfeita!" Ana soltou, a raiva agora camuflada pelo pavor. Mas algo no tom de Ana não acreditava apenas na superfície. Algo a fazia saber mais. O silêncio voltou a reinar, e Maria, ainda atordoada, sussurrou: "Não era para ser assim. Eu não fiz nada." Mas suas palavras eram um eco de um passado que a perseguia. Maria olhou para Ana. "Você sabe de algo que eu não sei?" Ana hesitou, a verdade presa na garganta. O clima estava instável, como antes de uma tempestade. Todo mundo estava esperando. "Precisamos rescindir isso agora, Maria. E você precisa me dizer a verdade." A mão de Maria tremia. Não estava pronta para abrir essa caixa de Pandora na frente de todos. Quando o som de sirenes começou a ecoar, cortando a visão da festa, as expressões mudaram novamente. Um policial entrou e começou a interrogar os presentes. "Vamos lá, quem estava com ele? O que aconteceu?" As vozes se misturaram e o caos se instaurou. Nesse momento, alguém da multidão gritou: "Ele estava procurando por você, Maria. O que você fez para ele?" As palavras ressoaram como um trovão, e todos se viraram, a curiosidade sendo alimentada pela tensão. Maria sentiu seu coração parar. O que Carlos queria dela? O que ele sabia? Logo o murmúrio virou um grito. "Fala logo, Maria. O que aconteceu naquela noite?" A dor em seu peito se tornou quase insuportável. Era hora de encarar tudo. "Ele estava comigo naquela noite. Não fui eu quem o feriu." O que ela nunca tinha contado a quem precisava estava agora em jogo, mas a reviravolta estava apenas começando. O olhar daquele policial, um rosto familiar, ficou fixo em Maria. "Eu já conheci você, e Carlos também." "Não pode ser, não pode." Um silêncio profundo caiu sobre a sala, e as luzes começaram a piscar de novo. O que realmente estava acontecendo? O passado arrebatador, os segredos e mentiras sempre guardados, estavam prestes a se revelar de formas que ninguém imaginava. Quem era Maria, afinal? E o que mais Carlos sabia sobre ela? A tensão aumentava, como se todos respirassem em uníssono, esperando a próxima bomba. A noite de celebração virou um pesadelo, mas ainda havia muito mais por vir. Quem seria o próximo a cair nessa rede de mentiras? A tensão estava insuportável, e o olhar de todos grudado em Maria. Aquela pergunta ecoava na sala como uma bomba,
e suas palavras pareciam se arrastar, pesadas como chumbo. Ele estava comigo naquela noite. Não fui eu quem o feriu. Mas a fraqueza na voz dela não convenceu. Uma mordaça invisível pairava sobre todos os presentes, a expectativa crescendo a cada segundo. No instante em que Maria se preparava para contar mais, a porta principal se abriu novamente. Desta vez, era Letícia, a melhor amiga de Maria, que havia se afastado há anos. Ela parecia enclausurada em sua dor, com os olhos inchados de lágrimas. O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia. Eu ouvi o grito da Ana e o que aconteceu com o Carlos? A sala estava em silêncio. Todos os olhares agora voltados para Letícia. A expressão de horror se firmava em seu rosto, ao dar de cara com o corpo inerte no chão. Carlos, não! O que aconteceu? Ela gritou, correndo até ele. As sirenes ecoavam lá fora, mas a confusão na sala era total. Maria estava paralisada. O tempo parecia ter parado. O passado, que sempre buscou esconder, agora rompia por entre as fissuras de sua vida. Mas o que Letícia não sabia era que ela tinha uma verdade própria, uma que poderia alterar tudo. Ela olhou para Maria com uma expressão que mesclava dor e compreensão. Você precisa dizer a verdade, Maria, sobre aquela noite. Antes que pudesse entender, Ana interrompeu. O que você sabe, Letícia? Questionou, a voz gélida. O olhar de Ana estava fixo, quase predador. Você também está nessa história, não está? Cale-se, Ana, Letícia gritou. E Maria notou que o rosto da amiga estava pálido, quase como se ela estivesse prestes a desmoronar. Eu não queria que isso acontecesse, sussurrou Letícia, a voz em descontrole. Aquela noite, eu vi tudo. Um golpe sônico percorreu a sala. O quê? Questionou Joaquim, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você viu? E naquele momento, a expressão de Letícia mudou. O carro não era para estar lá, Maria. Você fez aquele teste com o Carlos. Ele estava tão diferente. Foi tudo um grande erro. A revelação pairou no ar, pesando sobre cada um como uma nuvem prestes a estourar. Letícia hesitou, tomando um fôlego. Eu sabia que vocês estavam juntos, mas nunca imaginei. A sala encolheu para dentro. Maria não conseguia respirar. Vocês estavam juntos? Sussurrou Sofia, a raiva fervendo sob suas lágrimas. E era isso que escondiam de mim? E agora Carlos está morto? A pressão aumentava. O calor do drama se tornava insuportável. Aquela noite não era apenas um acidente. Era um palco de mentiras e enganos, revelando devaneios e desejos que nunca deveriam ter surgido. Ana cruzou os braços, uma expressão de triunfo no rosto. Você sempre quis ser perfeita, Maria. Mas não pode esconder quem você realmente é. A provocação cortou o ar. E foi nesse exato momento que, com a sirene da ambulância agora próxima, as luzes da festa começaram a piscar uma vez mais. O desespero tomou conta, e como se o universo tivesse decidido intervir, um outro grito cortou a multidão. Uma figura familiar, mais sombrio do que esperança, entrou pela porta. Era Paulo, o amigo íntimo que havia desencadeado toda a confusão. Eu não acreditaria se não tivesse visto com meus próprios olhos. O que vocês esconderam de mim? Ele iniciou, os olhos brilhando de indignação. Maria, como você pôde fazer isso? A barreira se quebrou. As revelações eram um jogo de dominó. Uma torre de cartas prestes a desmoronar. Maria estava arrasada, oldida em segredos que nunca deveria ter guardado. O mundo dela estava caindo, e ela sentiu que não poderia escapar. É agora ou nunca, Maria! Gritou Letícia, e todos os olhos estavam em sua direção, exigindo a verdade. Com o coração disparado, Maria olhou em volta e percebeu que não havia como fugir. Seus segredos estavam todos expostos, e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer tragédia. E quando ela estava prestes a abrir a boca para encarar seus demônios,
Um eco profundo atravessou a sala enquanto a luz principal começou a piscar com intensidade. Um novo grito, desta vez de horror absoluto, atravessou a sala. Ele está se levantando. O corpo de Carlos começou a se mover. Maria ficou paralisada, seu mundo virando do avesso. Tudo o que ela pensava saber, tudo o que havia escondido estava prestes a mudar novamente. O que realmente estava acontecendo ali? Quem era Carlos e qual era a verdade que ele carregava? A festa se transformara em um caos. E agora a pergunta era: quem sairia ileso disso? A tensão estava insuportável, e o olhar de todos grudado em Maria. Aquela pergunta ecoava na sala como uma bomba, e suas palavras pareciam se arrastar, pesadas como chumbo. Ele estava comigo naquela noite. Não fui eu quem o feriu. Mas a fraqueza na voz dela não convenceu. Uma mordaça invisível pairava sobre todos os presentes, a expectativa crescendo a cada segundo. No instante em que Maria se preparava para contar mais, a porta principal se abriu novamente. Desta vez, era Letícia, a melhor amiga de Maria, que havia se afastado há anos. Ela parecia enclausurada em sua dor, os olhos inchados de lágrimas. O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia. Eu ouvi o grito da Ana e o que aconteceu com o Carlos? A sala ficou em silêncio, todos os olhares agora voltados para Letícia. A expressão de horror se firmava em seu rosto ao dar de cara com o corpo inerte no chão. Carlos, não! O que aconteceu? Ela gritou, correndo até ele. As sirenes ecoavam lá fora, mas a confusão na sala era total. Maria estava paralisada. O tempo parecia ter parado. O passado, que sempre buscou esconder, rompia por entre as fissuras de sua vida. Mas o que Letícia não sabia era que ela tinha uma verdade própria, uma que poderia alterar tudo. Ela olhou para Maria com uma expressão que mesclava dor e compreensão. Você precisa dizer a verdade, Maria, sobre aquela noite. Antes que pudesse entender, Ana interrompeu. O que você sabe, Letícia? Questionou, a voz gélida. O olhar de Ana estava fixo, quase predador. Você também está nessa história, não está? Cale-se, Ana, Letícia gritou, e Maria notou que o rosto da amiga estava pálido, quase como se ela estivesse prestes a desmoronar. Eu não queria que isso acontecesse, sussurrou Letícia, a voz em descontrole. Aquela noite eu vi tudo. Um golpe sônico percorreu a sala. O quê? Questionou Joaquim, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você viu? E naquele momento, a expressão de Letícia mudou. O carro não era para estar lá, Maria. Você fez aquele teste com o Carlos. Ele estava tão diferente. Foi tudo um grande erro. A revelação pairou no ar, pesando sobre cada um como uma nuvem prestes a estourar. Letícia hesitou, tomando um fôlego. Eu sabia que vocês estavam juntos, mas nunca imaginei. A sala encolheu para dentro. Maria não conseguia respirar. Vocês estavam juntos? Sussurrou Sofia, a raiva fervendo sob suas lágrimas. E era isso que escondiam de mim? E agora Carlos está morto? A pressão aumentava. O calor do drama se tornava insuportável. Aquela noite, não. Era apenas um acidente. Era um palco de mentiras e enganos, revelando devaneios e desejos que nunca deveriam ter surgido. Ana cruzou os braços, uma expressão de triunfo no rosto. Você sempre quis ser perfeita, Maria. Mas não pode esconder quem você realmente é. A provocação cortou o ar. E foi nesse exato momento que, com a sirene da ambulância agora próxima, as luzes da festa começaram a piscar, uma vez mais. Um novo grito,
desta vez de horror absoluto. Atravessou a sala, enquanto a luz principal começou a piscar com intensidade. Maria ficou paralisada, seu mundo virando do avesso. O corpo de Carlos começou a se mover. Todos recuaram com medo e espanto. Carlos se levantou, os olhos desorientados e vazios. Mas, então, ele não apenas ficou em pé. Ele apontou para Maria. Você me traiu. A voz rasgada, cheia de dor, ecoou pela sala. E não parou ali. Vocês todos enganaram a mim mesmo, mas ainda mais. Os olhares mudaram. A confusão tomou conta de cada um. O que você quer dizer, Carlos? Perguntou Paulo, ainda em choque. E a resposta dele cortou o ar. Quem você pensa que sou, Maria? Não sou apenas Carlos. Eu sou seu irmão. Um silêncio profundo caiu sobre a sala, como se o tempo houvesse parado. A festa que deveria ser uma celebração de amor e alegria se transformou em um pesadelo. O que significa isso? Ele estava dizendo que ele era da própria família. Os olhos de Maria se arregalaram e faltou ar em seus pulmões. O choque fez os murmúrios aumentarem. A sala fervia em incredulidade. Joaquim ficou paralisado. Isso não é possível, gritou. Como você pode? Carlos olhou fixo para Maria, um brilho de tristeza profunda nos olhos. Nada do que você disse ou fez importa. O que está em jogo agora é muito maior. O que você não sabe é que a verdade não é apenas sobre você, é sobre todos nós. E eu não serei a única vítima de suas mentiras. A sala estava em polvorosa. Pessoas gritando, algumas chorando. As luzes piscavam enquanto os sentimentos explodiam. O que realmente estava acontecendo ali era uma nova realidade, um novo segredo que todos estavam prestes a descobrir. E a festa, antes cheia de risos, agora era apenas uma cena de terror. A verdade que Maria nunca quis enfrentar agora estava diante dela, e seus sussurros se tornavam gritos em seu coração. O que mais ela escondia? E quem era Carlos de verdade? O jogo estava mudando, e agora a pergunta parecia ser: quem sairia vivo dessa nova revelação? A tensão estava insuportável, e o olhar de todos grudado em Maria. Aquela pergunta ecoava na sala, como uma bomba. Você me traiu. A voz rasgada de Carlos cortou o ar, e o queixo de Maria caiu. O que estava acontecendo ali? Todos estavam em choque. Joaquim estava paralisado. Isso não é possível, gritou. Como você pode dizer isso? O ambiente se tornava cada vez mais tenso. As expressões eram de horror, enquanto os olhares se voltavam de Carlos para Maria e de volta, como se buscassem respostas. Carlos, com a presença atordoante, caminhou até Maria, o olhar fixo, cheio de dor. Aquela noite não foi um acidente. Você sabe, não sabe? Eu sabia sobre você e Laila. O nome caiu como uma bomba na sala. Laila, a antiga namorada de Carlos, aquela que desapareceu anos atrás. Ana não conseguia conter a indignação. O que você quer dizer com isso? Sua voz rangia mais gélida. Maria sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ela não sabia sobre Laila, mas podia sentir que tudo estava prestes a desmoronar. Um murmúrio crescente atravessou a sala. De que você está falando, Carlos? Questionou Sofia, a raiva e a confusão emaranhadas em seu olhar. Quem é Laila? E como isso se relaciona com a gente? Carlos respirou fundo, parecendo pesado, como se cada palavra fosse um fardo. Ela tinha um segredo, algo que Maria nunca quis admitir. A culpa dela a consumia. E eu acabei no meio disso. Ela estava com você naquela noite, Maria. Ela estava dirigindo o carro. O mundo parecia girar. A revelação mexeu com todos os presentes. Maria começou a tremer, não apenas pela pressão da situação,
mas pela dor da verdade que estava prestes a ser exposta. Não, não, isso não pode ser verdade. Ela protestou, mas a força da negação estava se intinando, esvaindo. E bem no auge dessa avalanche emocional, as luzes da casa começaram a piscar novamente, como se o próprio espaço se recusasse a lidar com a frequência da confusão. E então, com um grito estrondoso, um dos enfeites de Natal pendurados no teto despencou, quebrando o silêncio e interrompendo a conversa. Todos olharam com espanto, e num momento de descontrole, Carlos caiu. Ele parecia se debater, como se estivesse lutando contra algo invisível. "O que você está fazendo, Carlos?" Maria gritou. "Levante-se!" A pressão aumentava a cada instante. As reações eram uma mistura de pânico e incredulidade. "Ele está tendo uma convulsão!" Alguém gritou. O caos tomou conta. Todos começaram a gritar, e o ar estava carregado de preocupação. Letícia havia se aproximado de Carlos, tentando ajudá-lo. "Carlos, calma! Respira fundo!" Mas a luta dele era intensa, e em questão de segundos, o corpo dele parou de se debater. Um silêncio gelado tomou conta da sala, e um arrepio percorreu todos ali presentes. O que realmente estava acontecendo? O choque deixava as pessoas em estado de estupor. Vocês achavam que conheciam Carlos, que conheciam Maria, mas agora tudo estava em jogo. O que mais estava escondido nas sombras daquela noite fatídica? E no silêncio pesado, alguém sussurrou. Precisamos chamar uma ambulância, mas ninguém se movia. Olhares ainda estavam fixos em Carlos, em Maria e em tudo o que estava desmoronando diante deles. A noite não era mais uma comemoração. Era um campo de batalha repleto de segredos e revelações que deveriam ter permanecido enterrados. Antes que pudesse entender a gravidade da situação, o corpo de Carlos começou a levitar levemente, como se uma força invisível estivesse puxando-o. E tudo o que Maria queria saber era o que mais ele sabia. Como poderão todos enfrentar a verdade agora? A tensão estava insuportável, e o olhar de todos grudado em Maria. Aquela pergunta ecoava na sala como uma bomba. Você me traiu!" A voz rasgada de Carlos cortou o ar, e o queixo de Maria caiu. O que estava acontecendo ali? Todos estavam em choque. Joaquim ficou paralisado. "Isso não é possível!" gritou. "Como você pode dizer isso?" O ambiente se tornava cada vez mais tenso. As expressões eram de horror, enquanto os olhares se voltavam de Carlos para Maria e de volta, como se buscassem respostas. Carlos, com a presença atordoante, caminhou até Maria, o olhar fixo, cheio de dor. "Aquela noite não foi um acidente. Você sabe, não sabe? Eu sabia sobre você e Laila." O nome caiu como uma bomba na sala. Laila, a antiga namorada de Carlos, aquela que desapareceu anos atrás. Ana não conseguia conter a indignação. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz ringia, mas gélida. Maria sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ela não sabia sobre Laila, mas podia sentir que tudo estava prestes a desmoronar. Um murmúrio crescente atravessou a sala. "De que você está falando, Carlos?" questionou Sofia, a raiva e a confusão emaranhadas em seu olhar. "Quem é Laila e como isso se relaciona com a gente?" Carlos respirou fundo, parecendo pesado, como se cada palavra fosse um fardo. Ela tinha um segredo, algo que Maria nunca quis admitir. A culpa dela a consumia, e eu acabei no meio disso. Ela estava com você naquela noite, Maria. Ela estava dirigindo o carro. O mundo parecia girar. A revelação mexeu com todos os presentes. Maria começou a tremer, não apenas pela pressão da situação, mas pela dor da verdade que estava prestes a ser exposta. Não, isso não pode ser verdade, ela protestou,
mas a força da negação estava se esvaindo. E bem no auge dessa avalanche emocional, as luzes da casa começaram a piscar novamente. Como se o próprio espaço se recusasse a lidar com a frequência da confusão. E então, com um grito estrondoso, um dos enfeites de Natal pendurados no teto despencou, quebrando o silêncio e interrompendo a conversa. Todos olharam com espanto, e num momento de descontrole, Carlos caiu. Ele parecia se debater, como se estivesse lutando contra algo invisível. "O que você está fazendo, Carlos?" Maria gritou. "Levante-se!" A pressão aumentava a cada instante. As reações eram uma mistura de pânico e incredulidade. "Ele está tendo uma convulsão", alguém gritou. O caos tomou conta. Todos começaram a gritar, e o ar estava carregado de preocupação. Letícia havia se aproximado de Carlos, tentando ajudá-lo. "Carlos, calma, respira fundo." Mas a luta dele era intensa. E em questão de segundos, o corpo dele parou de se debater. Um silêncio gelado tomou conta da sala, e um arrepio percorreu todos ali presentes. O que realmente estava acontecendo? O choque deixava as pessoas em estado de estupor. Vocês achavam que conheciam Carlos, que conheciam Maria, mas agora tudo estava em jogo. O que mais estava escondido nas sombras daquela noite fatídica? E no silêncio pesado, alguém sussurrou: "Precisamos chamar uma ambulância." Mas ninguém se movia. Olhares ainda estavam fixos em Carlos, em Maria, e em tudo que estava desmoronando diante deles. A noite não era mais uma comemoração. Era um campo de batalha repleto de segredos e revelações que deveriam ter permanecido enterrados. Antes que pudesse entender a gravidade da situação, o corpo de Carlos começou a levitar levemente, como se uma força invisível estivesse puxando-o. E tudo o que Maria queria saber era o que mais ele sabia. Como poderiam todos enfrentar a verdade agora? E ali, em meio ao caos, um brilho intenso começou a emanar de Carlos. Todos recuaram, os olhos arregalados. Era como se uma energia sobrenatural estivesse envolvida. E então, com uma voz distinta, e não era dele, mas que ecoava profunda e estrondosamente pela sala, Carlos anunciou: "Eu não sou quem você pensa que sou." A revelação despencou sobre eles como um vendaval. Instintivamente todos recuaram. Ana estava pálida, os olhos marejados. "O que você quis dizer com isso?" Mas o que mais estava por vir não era nada do que imaginaram. "Eu sou seu irmão", Carlos continuou, "mas também sou outro. Eu sou responsável pela morte de Laila." E a sala ficou em silêncio, o ar congelado pela devastação da verdade. Os gritos de espanto foram abafados, e todos se entreolharam, sem saber o que dizer, como reagir. Carlos não só revelara um laço de família, mas também uma culpa que poderia quebrar a fundação do que tinham construído juntos. Com a tensão no ar, como um fio cortante, Maria sentiu sua cabeça girar. As palavras pesadas como pedras. "Não, isso não pode ser verdade", repetia para si mesma. Mas tudo começava a se encaixar, as peças se unindo em uma imagem que era muito maior do que poderia suportar. E ali, no epicentro daquela revelação, a festa se tornara um verdadeiro inferno em chamas. O que mais estava escondido nas profundezas daquele passado obscuro? As vidas de todos ali estavam prestes a mudar para sempre, mas o que aconteceria a seguir? O futuro era um mistério sem fim, sombreado pelas verdades não ditas e por segredos que nunca deveriam ser revelados. A tensão estava insuportável, e o olhar de todos grudado em Maria. Aquela pergunta ecoava na sala como uma bomba. Você me traiu!" A voz rasgada de Carlos cortou o ar, e o queixo de Maria caiu. O que estava acontecendo ali? Todos estavam em choque. Joaquim ficou paralisado. "Isso não é possível!" gritou. "Como você pode dizer isso?
O ambiente se tornava cada vez mais tenso. As expressões eram de horror, enquanto os olhares se voltavam de Carlos para Maria e de volta, como se buscassem respostas. Carlos, com a presença atordoante, caminhou até Maria, o olhar fixo, cheio de dor. Aquela noite não foi um acidente. Você sabe, não sabe? Eu sabia sobre você e Laila. O nome caiu como uma bomba na sala. Laila, a antiga namorada de Carlos, aquela que desapareceu anos atrás. Ana não conseguia conter a indignação. O que você quer dizer com isso? Sua voz rangia, mas gélida. Maria sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ela não sabia sobre Laila, mas podia sentir que tudo estava prestes a desmoronar. Um murmúrio crescente atravessou a sala. Está falando, Carlos? Questionou Sofia, a raiva e a confusão emaranhadas em seu olhar. Quem é Laila e como isso se relaciona com a gente? Carlos respirou fundo, parecendo pesado, como se cada palavra fosse um fardo. Ela tinha um segredo, algo que Maria nunca quis admitir. A culpa dela a consumia, e eu acabei no meio disso. Ela estava com você naquela noite, Maria. Ela estava dirigindo o carro. O mundo parecia girar. A revelação mexeu com todos os presentes. Maria começou a tremer, não apenas pela pressão da situação, mas pela dor da verdade que estava prestes a ser exposta. Não, isso não pode ser verdade, ela protestou. Mas a força da negação estava se esvaindo. E bem no auge dessa avalanche emocional, as luzes da casa começaram a piscar novamente, como se o próprio espaço se recusasse a lidar com a frequência da confusão. E então, com um grito estrondoso, um dos enfeites de Natal pendurados no teto despencou, quebrando o silêncio e interrompendo a conversa. Todos olharam com espanto, e num momento de descontrole, Carlos caiu. Ele parecia se debater, como se estivesse lutando contra algo invisível. "O que você está fazendo, Carlos?" Maria gritou. "Levante-se!" A pressão aumentava a cada instante. As reações eram uma mistura de pânico e incredulidade. "Ele está tendo uma convulsão!" Alguém gritou. O caos tomou conta. Todos começaram a gritar, e o ar estava carregado de preocupação. Letícia havia se aproximado de Carlos, tentando ajudá-lo. "Carlos, calma!" "Respira fundo." Mas a luta dele era intensa, e em questão de segundos, o corpo dele parou de se debater. Um silêncio gelado tomou conta da sala, e um arrepio percorreu todos ali presentes. O que realmente estava acontecendo? O choque deixava as pessoas em estado de estupor. Vocês achavam que conheciam Carlos, que conheciam Maria, mas agora tudo estava em jogo. O que mais estava escondido nas sombras daquela noite fatídica? E no silêncio pesado, alguém sussurrou. "Precisamos chamar uma ambulância." Mas ninguém se movia. Olhares ainda estavam fixos em Carlos, em Maria e em tudo que estava desmoronando diante deles. A noite não era mais uma comemoração. Era um campo de batalha repleto de segredos e revelações que deveriam ter permanecido enterrados. Antes que pudesse entender a gravidade da situação, o corpo de Carlos começou a levitar levemente, como se uma força invisível estivesse puxando-o. Os rostos em volta se contorceram em espanto e medo. E tudo o que Maria queria saber era o que mais ele sabia. Como poderiam todos enfrentar a verdade agora? Um brilho intenso começou a emanar de Carlos. Todos recuaram, os olhos arregalados. Era como se uma energia sobrenatural estivesse envolvida. E então, com uma voz distinta que não era dele, mas que ecoava profunda e estrondosamente pela sala, Carlos anunciou: "Eu não sou quem você pensa que sou." A revelação despencou sobre eles como um vendaval.
Instintivamente, todos recuaram. Ana estava pálida, os olhos marejados. O que você quis dizer com isso? Mas o que mais estava por vir não era nada do que imaginaram. Eu sou seu irmão, Carlos continuou, mas também sou outro. Eu sou o responsável pela morte de Laila. E a sala ficou em silêncio, o ar congelado pela devastação da verdade. Os gritos de espanto foram abafados, e todos se entreolharam, sem saber o que dizer, como reagir. Carlos não só revelara um laço de família, mas também uma culpa que poderia quebrar a fundação do que tinham construído juntos. Mas antes que alguém pudesse processar aquela explosão de informações, uma porta nos fundos se abriu com um estrondo. A figura que entrou cortou o ar como uma faca. Era a própria Laila, com um olhar vazio e uma expressão de fúria. Chegou a hora de você encarar a verdade, Carlos. A sala congelou. O que estava acontecendo? Laila estava viva? Todos se entreolharam, as expressões transbordando confusão e terror. Eu não vim para ficar calada, ela gritou, seu olhar feroz. E você nunca vai me usar como escudo novamente. Ninguém aqui sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Não é só sobre você e suas mentiras. Maria sentiu o sangue esfriar em suas veias. E naquele momento, cada fragmento da verdade parecia desmoronar. O que mais Laila sabia? Qual era a ligação entre eles? A festa agora não era apenas uma linha entre passado e presente, mas um campo de batalha entre verdades e mentiras, envolvendo emoções e mistérios que poderiam destroçar tudo. E enquanto a sala estava prestes a explodir em caos, Maria olhou para Laila e teve uma certeza assustadora. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar novamente. O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica? A verdade estava nas sombras, e todos estavam prestes a enfrentá-la. A tensão estava insuportável, e o olhar de todos grudado em Maria. Aquela pergunta ecoava na sala como uma bomba. Você me traiu! A voz rasgada de Carlos cortou o ar, e o queixo de Maria caiu. O que estava acontecendo ali? Todos estavam em choque. Joaquim ficou paralisado. Isso não é possível, gritou. Como você pode dizer isso? O ambiente se tornava cada vez mais tenso. As expressões eram de horror, enquanto os olhares se voltavam de Carlos para Maria e de volta, como se buscassem respostas. Carlos, com a presença atordoante, caminhou até Maria, o olhar fixo, cheio de dor. Aquela noite não foi um acidente. Você sabe, não sabe? Eu sabia sobre você e Laila. O nome caiu como uma bomba na sala. Laila, a antiga namorada de Carlos, aquela que desapareceu anos atrás. Ana não conseguia conter a indignação. O que você quer dizer com isso? Sua voz ringia, mas gélida. Maria sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ela não sabia sobre Laila, mas podia sentir que tudo estava prestes a desmoronar. Um murmúrio crescente atravessou a sala. De que você está falando, Carlos? Questionou Sofia, a raiva e a confusão emaranhadas em seu olhar. Quem é Laila? E como isso se relaciona com a gente? Carlos respirou fundo, parecendo pesado, como se cada palavra fosse um fardo. Ela tinha um segredo, algo que Maria nunca quis admitir. A culpa dela a consumia, e eu acabei no meio disso. Ela estava com você naquela noite, Maria. Ela estava dirigindo o carro. O mundo parecia girar. A revelação mexeu com todos os presentes. Maria começou a tremer. Não apenas pela pressão da situação, mas pela dor da verdade que estava prestes a ser exposta. Não, isso não pode ser verdade, ela protestou, mas a força da negação estava se esvaindo. E bem no auge dessa avalanche emocional, as luzes da casa começaram a piscar, como se o próprio espaço se recusasse a lidar com a frequência da confusão. Então, com um estrondo,
Um dos enfeites de Natal pendurados no teto despencou, quebrando o silêncio e interrompendo a conversa. Todos olharam com espanto, e num momento de descontrole, Carlos caiu. Ele parecia se debater, como se estivesse lutando contra algo invisível. "O que você está fazendo, Carlos?" Maria gritou. "Levante-se!" A pressão aumentava a cada instante. As reações eram uma mistura de pânico e incredulidade. "Ele está tendo uma convulsão", alguém gritou. O caos tomou conta. Todos começaram a gritar, e o ar estava carregado de preocupação. Letícia havia se aproximado de Carlos, tentando ajudá-lo. "Carlos, calma! Respira fundo!" Mas a luta dele era intensa, e em questão de segundos, o corpo dele parou de se debater. Um silêncio gelado tomou conta da sala. Todos congelaram. O olhar se fixou nele, esperando. O que estava acontecendo? O que realmente estava acontecendo? O choque deixava as pessoas em estado de estupor. Vocês achavam que conheciam Carlos, que conheciam Maria. Mas agora, tudo estava em jogo. O que mais estava escondido nas sombras daquela noite fatídica? E no silêncio pesado, alguém sussurrou. "Precisamos chamar uma ambulância." Mas ninguém se movia. Olhares ainda estavam fixos em Carlos, em Maria, e em tudo o que estava desmoronando diante deles. A festa não era mais uma comemoração. Era um campo de batalha repleto de segredos e revelações que deveriam ter permanecido enterrados. Antes que pudesse entender a gravidade da situação, o corpo de Carlos começou a levitar levemente, como se uma força invisível estivesse puxando-o. Os rostos em volta se contorceram em espanto e medo. E tudo o que Maria queria saber era o que mais ele sabia. Como todos poderiam enfrentar a verdade agora? Em meio ao caos, um brilho intenso começou a emanar de Carlos. Olhares arregalados, temor. E então, com uma voz distinta, Carlos anunciou: "Eu não sou quem você pensa que sou." A revelação despencou sobre eles como um vendaval. Instintivamente, todos recuaram. Ana estava pálida, os olhos marejados. "O que você quis dizer com isso?" Mas o que mais estava por vir não era nada do que imaginaram. "Eu não sou o Carlos que todos conhecem. Eu sou o irmão gêmeo dele. Carlos sempre foi o favorito, e eu fui escondido." As palavras cortaram o ar como uma faca. O queixo de Maria caiu. Mas uma nova figura surgiu, quase como um espectro. A irmã de Carlos, em toda a sua fúria, com o olhar perdido. "E você me abandonou, Carlos. O que mais pensa que pode esconder?" Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. As revelações estavam desmoronando como cartas de baralho. A multidão estava em choque, muitas bocas abertas em perplexidade. O que mais poderia acontecer? Carlos, agora revelado como um impostor, lançou um olhar gélido para todos na sala. "A verdade é um fardo, e é hora de vocês conhecerem o que realmente se esconde." Um tremendo alvoroço começou. As conversas sussurradas viravam gritos de espanto e desconfiança. Enquanto a confusão aumentava, as luzes começaram a piscar freneticamente, como se a própria casa estivesse conectada à tempestade emocional na sala. Mente de Maria girava. O que estava acontecendo? Como poderia ser tudo isso? E a pergunta que ecoava era: o que mais está escondido nas sombras? E quem realmente era o Carlos que todos pensavam conhecer? Os ventos de mudança sopravam com força na pequena cidade de São Vicente. Tudo o que parecia seguro havia sido abalado. Joana, com o coração acelerado, encarou Carlos. A batalha contra a corrupção local havia chegado ao fim, mas não sem um custo. As cicatrizes eram profundas. "Nós conseguimos", disse ele, a voz embargada. Mas a vitória parecia amarga, como um café frio.
As ruas estavam cheias de gente. Os sussurros e olhares eram intensos. A multidão se reunia na praça e o clima era elétrico. Um grito de esperança ressoou. É hora de reconstruir. E naquele instante, um nó se desfez na garganta de Joana. Ela sorriu, mas aquele sorriso não escondia as lágrimas que insistiam em brotar. Ela pensou nas perdas, nos amigos que traiu, nas alianças quebradas. E ainda assim, havia uma faísca de esperança. Eles estavam novamente juntos, enfrentando o que havia pela frente. O ex-prefeito, o homem que havia governado com mão de ferro, estava finalmente atrás das grades. A população respirava aliviada. Era o fim de uma era sombria, mas o futuro ainda era incerto. O que vem? Agora? Questionou Carlos. Precisamos nos unir ainda mais, respondeu Joana, os olhos firmes. A determinação pulsava entre eles. Enquanto a noite caía, as luzes da cidade começaram a brilhar, refletindo um novo amanhecer. Mas uma sombra ainda pairava. No fundo da praça, um grupo de pessoas discutia em sussurros. O que seria aquilo? Joana franziu a testa. Não podemos deixar que isso se repita, alertou. O frio da espinha era real. Havia rumores de forças obscuras começando a se reorganizar, como se a corrupção não tivesse aprendido com a derrota. Carlos percebeu o olhar dela. Vamos ficar de olho, garantiu. Mas mesmo ele sentia o peso da incerteza. Enquanto eles se afastavam da multidão, uma figura conhecida emergiu da escuridão. Dr. Almeida, o advogado que sempre parecia ter uma carta na manga. O sorriso dele não era gentil. Vocês acham que tudo acabou? A luta apenas começou, disse, sua voz baixa, carregada de ameaça. A adrenalina correu nas veias de Joana. A cidade ainda estava vulnerável e qualquer deslize poderia trazer tudo de volta. Ela pegou a mão de Carlos. Precisamos agir rápido. As palavras saíram confusas, mas urgentes. Era o momento de unir os cidadãos. Era a hora de uma nova revolução, uma onde a justiça e a verdade pudessem prevalecer. E enquanto eles se afastavam, pensaram no futuro. O que poderia acontecer agora? O que mais a vida tinha reservado? Aquela cidade tão pequena ainda tinha tantos desafios pela frente. A incerteza os envolvia. Mas a coragem também. A câmera se afastava, dando uma última olhada na praça. Iluminada, mas ainda repleta de sombras. A luta estava longe de terminar. Havia um novo chamado à ação. E Joana sabia que a cidade precisava de todos. E você? O que faria por sua cidade? Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias explosivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora, para alimentar o algoritmo, e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que vem a seguir. O futuro está nas suas mãos.